Fala galera, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom final de semana, bom dia de semana. Eu não sei qual é o dia, se é feriado, se não é, que você está assistindo essa aula, mas eu tenho a plena certeza que você está buscando a sua vitória e ela vai ser alcançada, beleza? Sou o professor Geraldo Neto, você já me conhece. Hoje nós vamos trabalhar dentro do nosso módulo de Direito Administrativo a parte de servidores, ok? Então vamos cair dentro nisso daí, tá? Tem que prestar atenção, por quê? Não é difícil, mas você vai ter que decorar algumas coisinhas isso daí, tá bom? A gente tem uma influência muito grande da doutrina em cima desse tópico do direito administrativo, mas não é nada que seja absurdo, e aí a gente vai tirar isso daí de letra, tá bom? Então vamos lá, cai dentro aí com o titio, olha só. Vem comigo aqui. O que eu recomendo você a fazer toda vez que você assiste minhas aulas? Eu vou falar para você tudo que está no quadro. E eu gosto também de acompanhar com você pelo quadro, porque você em casa tem acesso ao material. Por isso que a gente coloca ele exposto aqui. E aí você vai sublinhando, vai ticando, vai puxando as setinhas, igual eu estou fazendo aqui. Perfeito? Você não precisa copiar tudo que eu falo, tá? Mas, porque eu já coloquei aqui para você. Mas você vai ticando, vai sublinhando, vai puxando, vai fazendo as observações que o tio Geraldo fizer com você. Tá bom? Olha só. Agentes públicos. Galera, em primeiro lugar, agente público, a gente tem essa ideia, né? Todo mundo que está trabalhando na administração pública, o pessoal fala, é servidor público. Tem que tomar um cuidado. A gente fala que aquele que está prestando um serviço público, ele é um agente público. Mas aí a gente vai aprofundar agora e vai saber a diferença, as subdivisões, tá bom? Olha só, a classificação de agente público. Antes da gente entrar nesse estudo, a gente destaca que essa principal classificação ela é trazida pela Maria Silvia Zanella de Pietro, tá bom? Que é a nossa grande mestre, Maria Silvia Zanella de Pietro. E ela traz essa divisão de agentes públicos em 4 categorias, que são os agentes políticos, os servidores públicos, os militares e os particulares, em colaboração com o poder público. Perfeito? Essa é a visão trazida por Maria Silvia Zanella de Pietro. Tá? A gente sabe que os agentes políticos, nós vamos ter subdivisões aqui dentro. Eu vou ter, nos servidores públicos, subdivisões, servidor público em sentido estrito, servidor público, o empregado público, o temporário, beleza? Militar, eu vou ter o estadual e o federal, tá? Então, assim, a gente vai aprofundar tudo nisso, tá bom? Mas, antes de mais nada, essa é a classificação trazida pela Maria Silvia Zanella de Pietro, que se subdivide nesses 4 aqui, ó. Agentes políticos, servidores públicos, os militares e os particulares em colaboração. Estamos juntos? Vamos adiante. Olha só. Agente político. Celso Antônio Bandeira de Mello, ele diz o seguinte, agentes políticos são os titulares de cargos escriturais à organização política do país. Ou seja, aqueles cargos estruturais da organização política. Pensa, ele está lá na cúpula, ele está lá na cabeça, tá bom? Ó, são os ocupantes dos cargos que compõem o arcabouço constitucional do Estado e, portanto, o esquema fundamental do poder. Sua função é de formadores da vontade superior do Estado, ou seja, aqueles que determinam a vontade do Estado, que formam a vontade do Estado, que traçam as diretrizes políticas. Esses daqui são os agentes políticos, beleza? Aquele cara que está lá na cúpula. Geraldo, mas beleza, me fala mais sobre as atribuições desses agentes políticos. Vamos lá, aqui ó, as principais características deles. Competência prevista na própria Constituição Federal, isso daqui eu quero que você sublinhe. Tá bom? Porque os agentes políticos, a sua competência, elas já estarão na própria Constituição Federal. 2. Não sujeição às regras comuns aplicáveis aos servidores públicos em geral. Ou seja, ele vai ter uma situação diferenciada. Perfeito? Um agente político, ele tem regras diferenciadas. Quer ver um exemplo? Vamos lá. A própria súmula vinculante, ó, a súmula vinculante número 13, aqui fala a respeito do nepotismo, que é a vedação ao nepotismo. Vedação ao nepotismo, eu aplico ela a todos os cargos, empregos e funções, porém, eu não aplico ela aos agentes políticos.
Quando o cargo for político, quando for um cargo político, eu não aplico a súmula vinculante número 13. Beleza? Por isso que ela não tem sujeição às regras comuns aplicáveis aos servidores públicos em geral. Para você que não se recorda, a súmula vinculante número 13, que veda do nepotismo, ela veda a contratação de parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, ou do cônjuge do companheiro, ou aquele que coabite com a pessoa. Perfeito? Que tem essa qualidade. Tá bom? Eu não aplico ela para um cargo político. 3. Normalmente, a investidura em seus cargos ela é por meio de eleição, nomeação ou designação. Perfeito? Ou ele vai ser eleito, ou vai ser a sua nomeação, ou vai ser a sua designação. Me dá um exemplo, Geraldo. Eleição? Sim. Presidente da República. Me dá um exemplo, Geraldo, de nomeação? Sim, ele nomeia um ministro. Ministro da Fazenda, ministro da Saúde. Designação é quando eu tenho um servidor público e eu designo ele para aquela função, para ocupar aquele cargo político. Perfeito? Foi? Então vamos lá, meus amores. Deixa o tio apagar aqui para a gente ir para o próximo slide. Não são hierarquizados, salvo os auxiliares imediatos dos chefes do executivo, sujeitando-se somente às regras constitucionais. Vamos lá. Ele está dizendo aqui o seguinte: toda a estruturação na administração pública, a gente sabe que ela internamente ela se subdivide numa estrutura hierárquica. E, via de regra, os agentes políticos eles não são hierarquizados. Por exemplo, um deputado federal ele não tem essa hierarquia com relação ao presidente da República, igual a gente acaba enxergando aqui fora, entendeu? Eu não tenho hierarquia entre eles. Só que eu tenho essa exceção. A exceção é justamente o quê? Dos auxiliares imediatos do chefe do executivo. Porque deixa eu explicar uma coisa para vocês, olha só. Eu tenho aqui, vamos só um exemplo. Eu tenho o poder executivo. E aqui eu tenho o chefe do executivo. Vamos lá, vamos botar aqui o chefe. Eu tenho o presidente. Eu tenho aqui, do outro lado, o poder legislativo. E aqui, eu tenho os deputados federais e eu tenho os senadores. O deputado não tem hierarquia com o senador não tem hierarquia com o deputado, o senador não tem hierarquia com o presidente, ou seja, não existe hierarquia entre ambos. Perfeito? E a exceção que eu falei para vocês é o quê? É justamente o quê? O auxiliar imediato do presidente. Porque você sabe que o presidente, para poder ele melhor governar, ele vai nomear os seus ministros, que são os seus auxiliares diretos. Ou seja, ministros. Eles são o quê? Os auxiliares diretos do presidente. Tá bom? Então, essa daqui é a exceção. Ele é subordinado ao presidente. Tá bom? Agora, não existe subordinação entre deputado, entre senador, entre presidente. Não existe isso. Tá bom? Então, via de regra, não tem hierarquia, salvo quando se tratar do quê? Do chefe do executivo e os seus o quê? Auxiliares direto. Perfeito? Estamos juntos? Copie isso daí enquanto eu bebo um copo d'água aqui. Vamos lá, deixa eu apagar para a gente prosseguir. Na verdade, esse estudo, essa aula de hoje, a gente vai ver basicamente tudo que a gente coloca no quadro hoje, você já viu em algum momento da sua vida. Só que agora a gente começa a dar nome aos bois, dar o nome aos burros, vulgarmente falando. Agora você começa a entender quem é quem. Pô, onde se encontra fulano? Onde se encontra ciclano? Peraí, eu vou chamar o quê? Ele é servidor? Ele é militar? Você começa a perceber isso agora, tá? Olha só, tem uma observação também, que é muito importante, que a gente sabe que o direito administrativo, além de não ser uma ciência codificada, ele é muito dinâmico. E a gente tem uma influência da doutrina muito grande nisso. E eu tenho uma observação muito importante para falar para vocês, que é com desrespeito o quê?
aos membros da magistratura, que são os juízes e os desembargadores, e os membros do Ministério Público, que são os promotores e os procuradores de justiça, tá bom? Eles, atualmente, têm uma tendência a serem eles considerados como agentes políticos, entendeu? Eles têm uma tendência, perfeito? Mas aí a gente acaba tendo essa divergência. Tem doutrinador que fala, tem doutrinador que não fala. Tanto é que quando eu faço o meu mapinha mental, quando eu faço o meu mapinha mental de agentes públicos, né, que a gente coloca aqui, que eu boto aqui assim, ó. Salve, salve, meus amigos, tudo bem? E aí, curtiu a aula? Realmente, nosso professor é diferenciado, né? Só aqui no Like Concurso você terá professores assim, direcionados, focados na sua aprovação, que não ficam aí enrolando, vão direto ao ponto e vão trazer para você as questões que realmente vão cair na prova do seu concurso público. Quer ser policial rodoviário federal? Vem fazer conosco. Vem fazer a turma pré-edital, turma 3, daqui do Like Concursos para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. 10 vezes de R$35. Veja, 10 vezes de R$35, investimento baixo para um sucesso gigantesco que é a sua aprovação. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.